Tente imaginar o que seria presenciar um ritual tão perturbador que apenas descrevê-lo já pareceria um pesadelo inventado. No distante ano de 922, um diplomata muçulmano chamado Ahmad ibn Fadlan viajou por terras geladas do norte. Lá, ele viu algo que marcaria sua alma para sempre. Foi testemunha de um funeral viking, onde uma jovem escravizada foi envolvida em atos íntimos forçados e, logo depois, queimada viva, ao lado do corpo de um chefe tribal. O que ele relatou não era ficção, não era exagero, era realidade crua, cruel e impossível de esquecer. E o mais assustador é saber que essas práticas, repletas de sexualidade, violência e rituais de poder, moldaram parte da história da Europa medieval e, de certo modo, deixaram marcas, que ainda ecoam até hoje na forma como pensamos sobre masculinidade, controle social e honra. Não se tratava de atos isolados, cometidos por um povo bárbaro em tempos sombrios. Eram sistemas organizados e aceitos culturalmente. Estratégias friamente planejadas para manter a autoridade. E a sexualidade era uma ferramenta usada para dominar, punir e mostrar poder. Os registros históricos, as sagas nórdicas e os achados arqueológicos apontam para uma sociedade em que prazer, dor e poder estavam entrelaçados de forma inseparável. Na cultura viking, o papel exercido numa relação íntima determinava não apenas a vida pessoal, mas também o status social e até os direitos legais de um indivíduo. Um homem visto como submisso podia ser desonrado, perder terras, o direito de testemunhar em julgamentos ou mesmo de portar armas. E o mais chocante é que um simples boato gera motivo suficiente para justificar um assassinato, considerado legalmente aceitável. As sagas escandinavas estão cheias de confrontos que começaram com insultos sobre virilidade. Uma simples provocação podia acender guerras familiares que duravam gerações. As mulheres, por sua vez, tinham o poder de destruir reputações. Bastava dizer que o marido era fraco na cama e ele passava a ser visto com desprezo, alvo de vergonha social e até violência. Mas o terror não ficava apenas dentro das vilas. Em tempos de guerra, os vikings usavam a violência sexual como arma de dominação. Uma tática brutal para quebrar a resistência psicológica dos inimigos. Muitos líderes preferiam se render a arriscar que seu povo sofresse tais horrores. As mulheres escravizadas eram tratadas como objetos, escolhidas, trocadas, usadas conforme o desejo de seus donos. Enquanto as mulheres livres possuíam certos direitos raros para a época, as cativas não eram vistas sequer como humanas. A lei era clara. Estuprar uma mulher livre podia levar à execução. Mas estuprar uma escrava gerava no máximo uma multa, como se fosse um dano a uma ferramenta doméstica. Até o casamento viking era regido por regras cruéis. A primeira noite precisava ser testemunhada. Se não houvesse sinais evidentes de penetração, o matrimônio podia ser anulado e o dote devolvido. Lençóis manchados eram guardados como provas legais. Em alguns casos, parentes assistiam ao ato para confirmar sua realização. Tudo isso fazia parte de uma cultura onde o sexo era contrato, era prova e também poder. Mas talvez o mais sombrio de tudo estivesse nos funerais. Segundo Ibn Fadlan, quando um líder viking morria, uma de suas escravas era escolhida para acompanhá-lo na morte. Nos dias anteriores ao funeral, essa jovem era forçada a manter relações com vários homens do clã. Eles acreditavam que isso transferiria energia vital ao chefe morto. No último dia, ela era embriagada, violentada por 6 homens e depois assassinada por estrangulamento e faca. Por fim, seu corpo era queimado, junto ao do líder.
Achados arqueológicos, como o túmulo do navio de Oseberg, na Noruega, confirmam essas práticas. Ossadas femininas ao lado de guerreiros, marcas de violência ritual, evidências que comprovam o que antes parecia impossível de acreditar. E mesmo diante desse horror, havia paradoxos. Algumas mulheres livres podiam se divorciar por insatisfação sexual, comandar navios ou administrar propriedades. Algumas até se tornaram mercadoras influentes, mas essa liberdade só existia porque a escravidão sustentava esse privilégio. Enquanto poucas desfrutavam de poder, a maioria das mulheres vivia oprimida, ou morria ainda na infância, por não serem desejadas. A sexualidade viking não conhecia limites modernos. Relações entre pessoas do mesmo sexo eram toleradas, mas apenas se a posição seguisse as normas de dominação. Um homem podia ter amantes homens e mulheres, desde que fosse sempre o ativo. O passivo era motivo de vergonha. Até os deuses seguiam essas regras. Loki foi ridicularizado por dar à luz. Odin, criticado por praticar magia, considerada feminina. As punições para crimes sexuais eram públicas e cruéis. Estupradores podiam ser violentados antes de morrer. Adúlteros eram castrados diante de uma multidão. Em algumas festas, as vítimas eram forçadas a se humilhar em meio a apostas sobre quanto tempo conseguiriam sobreviver. Tudo isso nos mostra que, para os vikings, o sexo não era apenas prazer, nem apenas reprodução. Era poder, era humilhação, era controle. E os ecos dessa mentalidade ainda ressoam, até hoje, na forma como lidamos com a masculinidade, a honra e a dominação.